Olá, pessoas lindas. Nós estamos aqui hoje, né, na tarde de hoje, no dia 7 de dezembro de 2022, numa das atividades virtuais da primeira edição da Mostra de Cinema Sobon Fussomé, que iniciou no dia 1º de novembro e terminará no dia 18 de dezembro deste ano. Bom, eu sou Renata Parreira, sou professora de educação básica, sou cineasta, sou educadora popular, especialista em história e cultura afro-brasileira e africana. E inicio contando para vocês que a mantenedora do ritual é o significado do nome Sobonfu, Somé, que já se encontra em Orum, né, que é no mundo material. Ela é nascida em Dakar, em Burkina Faso, e ela foi uma mulher muito importante para falar sobre relacionamentos. Eu, como curadora da mostra, eu escolhi Sobon Fussomé porque Sobon Fussomé circulou várias localidades do mundo falando, ensinando sobre os saberes ancestrais que ela aprendeu com os anciões de sua aldeia para outras localidades. Então, para Sobon Fussomé, todas as coisas no mundo têm espírito. E quando ela fala da questão da espiritualidade, ela fala da força da natureza que reside em cada ser no mundo e dessa importância. Então, nós estamos no momento atual no país que falar de relacionamento e da gente olhar para desde dentro, para as nossas comunidades, para as nossas individualidades e pensar na forma como nós nos relacionamos no mundo é de profunda importância. E Sobon Fussomé, ela valoriza muito a questão da ancestralidade, pensar no nosso passado, para a gente compreender, né, e nos relacionar melhor com o nosso presente. Entendendo também a intimidade do casal, um relacionamento que vai aprimorar e fazer com que evolua o nosso dom, a nossa missão aqui nesse plano. Bom, para convidadas da mostra, nós abrimos aí essa primeira edição com os filmes Das Raízes às Pontas, da Flória Gessia, que inclusive é o filme que hoje nós convidamos uma pessoa, uma profissional muito especial, para dialogar a respeito deste filme. Mulheres de Barro, da cineasta Edileuza Penha de Souza, e o filme Entre o Rasto e o Rosto da Alma dos Khoissans do Cunene, da cineasta Marisol Cadiege. Bom, são documentários que nos convidam a pensar sobre a estética negra como ato político, por meio do cabelo crespo, construção identitária afirmativa de mulheres, jovens, homens e crianças negras. Nos convida também a pensar sobre a representatividade. É um convite também à reflexão da avaliação da implementação da Lei 10.639, que foi promulgada em 2003, nos currículos escolares, além da gente refletir sobre a questão da ancestralidade, o significado do que é memória, histórias, né? E principalmente histórias de afeto e de amor. Bom, a tríade da mostra, ela é composta, como já dito, já mencionado anteriormente, por Edileuza Penha de Souza, né? Ela é do Espírito Santo. Ela é idealizadora da Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio, que já encontra-se na 5ª edição, esse ano de 2022, aconteceu em novembro. Seu último filme, Filhas de Lavadeira, em 2020, recebeu diversas premiações. Dentre elas, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2021, como melhor curta-metragem documentário. O festival É Tudo Verdade e o prêmio Aquisição do Canal Brasil, em 2021. Flória Gessia do Distrito Federal, é sócia do Estúdio Cajuína, assinou a direção dos documentários Em Espaço, em 2013, e Das Raízes às Pontas, em 2015, vencedor do prêmio de melhor curta júri popular do 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e a co-direção de Me Farei Ouvir, em 2022.
inclusive um filme que ainda está em circulação. Na direção de arte, foi premiado em co-direção da ficção O Menino Leão e a Menina Coruja, em 2017. Marisol Cadiege, angolana, radicada no Brasil, no Distrito Federal, é filha de Capemba Kibonga Dala e Pedro Cadiege, mãe de Odara Cadiege e Pedro Aquil. Refugiada da guerra pela libertação de Angola no período de 1976 a 1986 em Portugal. Vencedora no Brasil dos prêmios Mulheres Negras Contam Sua História, em 2012, na categoria Redação, atribuído pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, a antiga SPM. Brasília, 60 anos em 2020, Prêmio Mulher Negra 2021, recebeu reconhecimento pela contribuição na atuação cultural e audiovisual, ambos promovidos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Dirigiu Zungueira, A Força que Nunca Cansa, Carnaval da Vitória, 30 Anos de Liberdade, Xinguilamento, A Força dos Ancestrais, Entre o Rosto e o Rasto na Alma dos Coçães do Cunene, co-dirigiu Valeu, Nós Somos, Trajetórias de uma Nação. Ela é integrante da equipe de produção da Mostra Competitiva do Cinema Negro, Adélia Sampaio, desde a segunda edição. Bom, é notório que a sensibilidade e o olhar atento, a percepção de mundo, a escuta sensível e ativa, forjaram de forma ímpar cada obra dessas cineastas. É notório e inegável que cada uma dessas mulheres se aterraram e trilharam caminhos diferentes. Entretanto, há algo em comum em suas trajetórias que, em certa medida, aproximam suas histórias de vida e as interligam numa conexão cósmica, universal e ancestral. Todas elas pautam o trabalho na implementação do artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que institui a obrigatoriedade do estudo da cultura afro-brasileira indígena no currículo do ensino básico, e aí mais com foco maior na 10.639, né? Pelo entendimento delas entenderem que mentes, espíritos, elas, além de terem na mente e nos espíritos, elas também têm um desejo pulsante e vivo de contribuir com uma construção identitária afirmativa de meninos, meninas, jovens, adultos, negros e negras, né? Além da vontade imensa de ver a comunidade negra feliz e em paz, vivendo como verdadeiros cidadãos que lutam em prol de equidades de gênero e de raça. Bom, essa foi uma mostra, está sendo uma mostra bastante especial. Quem realiza essa primeira mostra de cinema sobre Bonfim Somé é o Museu das Mulheres, Museu das, que é o primeiro museu brasileiro dedicado às mulheres. Constitui-se como projeto organizacional sem fins lucrativos de natureza privada, com finalidade pública e social. Museu que nasceu da vontade de reconhecer o valor da produção de arte das mulheres no Brasil e no mundo. Museu de modelo híbrido, atuante tanto no universo virtual quanto no físico, adotando novas virtualidades e tecnologias em projeto imersivo, interativo e ambientes espaciais. Possui ampla programação em artes visuais, cinema, programa educativo, editora, pesquisa e acervo. Cabe lembrar que essa mostra faz parte da programação anual da Cinemateca das Mulheres, que compõe, né, o Museu das Mulheres também. E essa atividade de hoje é uma atividade que também integra o nosso programa educativo. Até o momento, nós circulamos com essa mostra em vários locais, em escolas, e hoje nós convidaremos, como já disse, acho que vocês estão curiosos, uma profissional muito especial para falar sobre o filme Das Raízes às Pontas. Eu vou ler a sinopse do filme.
A personagem Luísa tem 12 anos e fala com orgulho de seu cabelo crespo e sua ancestralidade. A história de Luísa é uma exceção. O cabelo crespo como elemento de tornar-se negro e ato político. Os entrevistados dos mais diversos perfis falam sobre o papel do cabelo crespo como elemento de tornar-se negro e suas imposições estéticas. Questionar os padrões de beleza que são impostos cada vez mais cedo, além de tratar a afirmação do cabelo crespo como um dos elementos fundamentais da identidade negra, são a principal temática do filme, que também avalia a aplicação da 10.639, que regulamenta o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas brasileiras. Bom, para falar desse filme, que é um filme, a realizadora é a Flória Gessia, nós vamos convidar a professora de educação básica, Ana José Marques, né? Mais conhecida como Ana Marques. Ela possui graduação em História e mestrado em Educação pela Universidade de Brasília. Foi tutora da Universidade de Brasília no curso Gênero e Diversidade na Escola e participou do grupo de estudos e pesquisa em políticas públicas, história, educação das relações raciais e de gênero, GEPERG, da Faculdade de Educação da UNB. Atuou no Ministério da Educação como assessora pedagógica nas áreas de educação escolar indígena e quilombola, bem como em projetos de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi professora e coordenadora de diversidade na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por toda a sua carreira profissional. Atualmente é aposentada da Secretaria de Estado de Educação. Bom, saudações, Ana Marques. É uma alegria a mostra Sobon Fussomé está recebendo aí, acho que é a nossa primeira professora que a gente está recebendo para um diálogo, né, no programa educativo. E nesse primeiro momento eu queria que você ficasse à vontade para complementar algo que eu não tenha dito na sua apresentação e que você acha que seja importante que a gente conheça um pouquinho mais. Boa tarde a todas, a todos. Na verdade, essa é a minha vida, né? Sou mulher negra, uma mulher que criei 3 filhos sozinha, e como é a realidade de um número significativo de mulheres no Brasil, e trabalhei 33 anos na Secretaria de Educação do DF, sendo que tive vários percursos aí, porque fiquei alguns anos no Ministério da Educação, 8 anos, também fui liberada para fazer o mestrado por 2 anos, dei aula para faculdades particulares também, nesse período do mestrado, enfim, é isso. Minha vida é essa, sempre foi educação. Dos 19 aos 52 anos de idade, eu fui professora da educação básica e atuando em várias outras áreas. Mas é muito bom estar aqui com vocês conversando sobre isso, porque se descobrir como negra, quanto mais cedo, melhor, né? E aí eu posso, no decorrer da nossa conversa, dizer um pouco o que é essa história da gente se descobrir negra, né? Então vamos para o nosso bate-papo e espero que todo mundo goste desse nosso bate-papo e que seja realmente frutífero, que as pessoas possam depois usufruir desse nosso momento em outros espaços. Bom, vamos lá. Eu queria saber, uma pergunta assim, que é muito particular, mas eu fiquei bastante... Qual foi o impacto, qual foi a impressão que você teve do filme quando você assistiu Das Raízes às Pontas? Olha, eu fiquei muito impactada porque tem muito a ver com a minha história de vida, né? Inclusive, quando a gente se conheceu, né, Renata? Eu usava cabelo alisado. E usei cabelo alisado por quase 30 anos, desses meus 55 anos de idade. E eu me lembro muito, assim, quando eu era criança, que a minha mãe, ela tinha 12 filhos e era servidora pública, ela e meu pai. E não tinha condições financeiras de ter creme, até porque não tinha creme para cabelo crespo quando eu era criança, né? Lá no século XX. E aí minha mãe fazia uma gordura de porco e colocava um perfume da Avon nessa gordura para não ficar... para o cabelo da gente não ficar com mau cheiro. E ela passava essa gordura para que o cabelo da gente ficasse liso,
para a gente ir para a escola, para o cabelo não sair do lugar. Esse filme ele me traz muitas impressões e tem muito a ver com a minha raiz e com o meu modo de ser constituída enquanto mulher negra nessa sociedade tão racista em que a gente vive. Então, ele traz para a gente a importância mesmo da construção da identidade. E o quanto é importante, quanto mais nova a pessoa é, e quanto mais acesso ela tem a pessoas empoderadas no que diz respeito à negritude, mais a construção dessa identidade vai ser forte e mais essa pessoa vai ter condições objetivas de enfrentar, seja na adolescência ou seja na fase adulta, enfrentar o racismo de frente. Outra impressão muito interessante que o filme traz é a coisa da gente conhecer a nós mesmos, né? Porque às vezes a gente acha que nos conhecemos, né? A gente pensa assim, eu me conheço, eu sou Ana Marques e tal. Mas é muito raro o momento que a gente parar para pensar efetivamente sobre nós mesmos. Quem sou eu nesse mundo, né? Qual é o meu espaço nesse mundo? O que eu represento aqui, né? E o filme também me trouxe isso, me trouxe essa impressão. Ele traz também isso nas discussões. Traz também a importância que tem a família nesse processo de construção dessa identidade. Porque, e aí eu gosto muito de pegar como meu exemplo, que minha família, ela, muitas vezes, quando tem esse casamento interracial, quando a mulher engravida, a primeira pergunta que se faz é: será que vai ser negro, vai ter o cabelo enrolado? Já pergunta do cabelo. Então, essa coisa do cabelo é muito forte, né? É como se, assim, se não tiver o cabelo enrolado, pode ser um canalha, mas se tiver o cabelo liso, né? É essa leitura que eu faço quando a gente não tem uma família que seja positiva com relação à questão racial, né? Que não tenha leituras raciais. E aí o filme traz um pouco dessa coisa, desse olhar negativo que muitas famílias têm e que não conseguem, inclusive, que é um depoimento até de um dos rapazes, que eu não gravei o nome, que ele fala que sempre cortou o cabelo baixinho e tal. Toninho, E que ele e que a família dele, tudo que trazia era de negativo com relação à negritude, e que dizia que quando corta o cabelo muito baixinho é como se fosse um ex-presidiário, fica parecendo que é presidiário, enfim, essas coisas todas negativas que muitas famílias negras trazem para dentro mesmo do nosso dia a dia familiar, e que isso impede muitas vezes da gente se fortalecer enquanto identidade negra. Quero fazer um comentário em cima de uma fala sua em relação que você acabou de falar, que eu acho que foi muito importante, né? Quando, num casamento interracial, quando a criança nasce, a primeira preocupação é o cabelo. Inclusive, a orientação de muitas famílias, mães e pais negros, é: olha, você é negro, você arranja uma mulher branca para você se relacionar, outro dia eu ouvi isso da minha mãe, para evoluir a espécie. Né? Ou seja, para o nariz nascer mais fino, para o cabelo nascer mais liso, né? Acaba a pele nascer mais clara. A orientação para esse branqueamento, né? Para esse modelo de branqueamento que ele é muito cultivado, né? E ele é muito honrado, eu diria, por muitos negros e negras, inclusive, né? Brasileiros. E a gente sabe que existe ainda essa cultura em relação a isso. Agora, a contradição humana ela é interessante, porque se por um lado minha mãe era muito evoluída no que diz respeito às questões da mulher, do empoderamento da mulher, por outro lado ela não tinha nenhuma leitura racial. Ela era descendente indígena e ela dizia: minha filha, você tem que casar com um homem que seja um homem bom, que seja um homem honrado, que seja um homem que tenha uma aparência. Aí qual era a aparência? Que fosse branco, né? Porque ela dizia que não queria que os netos dela sofressem o racismo que ela e o meu pai e os filhos dela sofriam. Então tem essa coisa, né? O filme traz um pouco isso, foi também uma impressão que me deu. E
E também as discussões mesmo sobre a diversidade de cabelo, a diversidade dos fios, a diversidade das cores, né? A diversidade das formas de você cortar, pentear, arrumar o cabelo, seja o dread, seja a trança, seja o cabelo black power, seja o cabelo que for, essa diversidade de você poder se apresentar com o que você é e com o que você se sente bem, né? É uma impressão também que o filme nos traz. E, E e aí, deixa eu a fazer um parênteses, necessidade do trabalho. Hã? deixa eu fazer um parênteses nessa coisa sua do cabelo, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o cabelo é um dilema para as mulheres, né? Mas não é só para as mulheres, para os homens Não é. também. Eu observei que foram 3 homens entrevistados foi o Mohamed, o professor Antônio Carlos, que falou que ficava com cabelozinho tipo Febem, Uhum, né? uhum, Baixinho, e, se não me engano, o Gabriel, que é advogado, direito, né? uhum, uhum. Secretário de assuntos legislativos, algo Sim, assim. Acho que foram esses 3 homens, eu não me lembro de mais nenhum outro. Mas você vê que a questão do cabelo também, para os 3 que se colocaram, né? sim, Embora eu achei muito interessante esse posicionamento que essa sacada que a Flora teve de pegar uma criança de 12 anos, bem resolvida com os cachinhos, né? De furacão dela que ela falava, né? E tudo, sim. mas que na própria entrevista, os atravessamentos que trouxeram na entrevista com os relatos de outras pessoas com diferentes idades, né? Sim, sim. É, tem pessoas realmente com diferentes idades, isso é interessante, né? Porque, e diferentes, né? Gêneros, porque é interessante você ver que o cabelo, por mais que alguém chegue para mim e fale, Ana, teu cabelo tá legal, tô gostando do seu cabelo, mas se eu me olhar no espelho e eu não me enxergar com o cabelo legal, eu não vou usar aquele cabelo. Eu vou prender, eu vou amarrar, eu vou trançar, eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou lá, vou jogar uma tinta, porque eu tenho que olhar para você ver a individualidade do cabelo, né? E o quanto o cabelo é importante para a gente. É o nosso cartão de visita, né? Acho que o cabelo da gente chega antes que a gente. Então, essa impressão também. E aí, se para adulto é problema, imagina para criança e adolescente, quando não tem isso fortalecido desde muito pequeno, né? Essa questão da negritude, da aceitação, da identidade, da ancestralidade, de compreender. E que aí mais logo após eu posso falar um pouco mais sobre a protagonista do filme. E uma outra impressão, para terminar essa primeira questão, é realmente a necessidade que a gente tem de trabalhar isso no cotidiano da escola, para que, de fato, nós, negros e negras, nos tornemos negros e negras o mais. Quanto mais novos a gente for, na nossa idade mesmo, cronológica, psicológica, quanto mais cedo a gente se torna negro, mais a gente tem essa condição de enfrentar o racismo de cabeça erguida, de ter argumentos para dizer: olha, você está sendo racista comigo por isso, isso e isso. Você está me tratando mal e você está me ofendendo porque você está falando isso e isso do meu cabelo. Né? E eu, como encerrei minha carreira dando aula na educação infantil, eu tive o prazer de, nos 3 últimos anos da minha carreira, trabalhar com essas crianças pequenas, o cotidiano escolar, conversando justamente sobre isso e mostrando. E eu fazia questão de observar muito bem as discussões na sala, nas rodinhas e tal, e pegar aquilo e fazer uma intervenção imediatamente. Porque o que acontece? Muitas vezes na escola, como é uma correria, a professora muitas vezes, ou o professor, não consegue enxergar no momento em que acontece o racismo e vai deixando, e aquilo vai virando uma bola de neve. E aí, só no mês de novembro, vai lá, faz um desfile da negritude e pronto. E não é essa a lógica. A Lei 10.639 é muito evidente ao colocar que nós temos que trabalhar as questões da educação étnico-racial no cotidiano escolar. É de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se a escola funcionar de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a discussão tem que estar dentro da escola todos os dias. Por isso que é importante esse olhar do professor, da professora, e não só do professor e da professora, mas de todo o corpo escolar,
seja direção, seja coordenador, seja o pessoal da limpeza, seja o pessoal da cozinha, ter esse olhar para intervir no momento que isso acontece dentro da escola. O racismo acontece dentro da escola. Porque aí essa discussão, de fato, vai permear o cotidiano escolar. Então, eu tive essas em todas. Assim, tem várias outras impressões, mas essas foram as principais que eu pude refletir a respeito desse filme, né? Desse documentário, digamos assim. Tá, sigamos, né? Bom, eu vou citar alguns aqui, não vou chegar a citar completamente com nomes, não, mas assim, nós tivemos a Luísa, que era a protagonista, né? A menina de 12 anos, que era uma estudante, né? A professora Ildete Batista, que era mãe da Luísa, uma professora de educação infantil. O professor Antônio Carlos, também da Secretaria de Educação, que era o pai da Luísa. A Gisele Argola, que é aquela publicitária do cabelo bem curtinho, e que ela fala, quando eu comecei a usar meu cabelo, as pessoas falam, mas ficou muito legal o seu cabelo, ficou muito bem você. Aí ela fala, é claro, o cabelo era meu, né? Eu achei engraçado aquilo. A Lourdes Teodora, né? Teodoro, que ela é professora de arte visual e psicanalista, que fala no filme. A Melina Marques, que ela é historiadora e é neta da Lélia Gonzalez, com aquele dread, com os dreads soltos, depois faz aquele penteado. Bom, aí nós temos o Murra Basila, que é um artista plástico e arquiteto, que é o Mohamed, filho da Luísa, Maria Luísa Júnior, que mora aqui em Brasília, que foi fundadora do MNU. A Ellen Oléria, cantora também, né, daqui da cidade. A Sharon Menezes, o Gabriel Sampaio, que é aquele que ele é um advogado, secretário de Assuntos Legislativos, e nós tivemos relato de duas professoras, uma branca e uma parda, que agora eu não lembro, não veio o nome dela, acho que é Mariana, se não me engano. Mas dos relatos que foram, que o filme revelou, descortinou, qual para você foi o mais impactante? Eu vou te ser sincera, eu acho que eu me apaixonei pela protagonista, de 12 anos. Porque eu achei tão lindo ela conseguir dizer a textura do cabelo dela. Olha o quanto que essa menina tem sido trabalhada no seio familiar com relação à negritude, né? Com relação ao cabelo negro. Porque ela sabe até o fio, né? Por isso até eu acho o nome do filme, né? Das raízes e das pontas, porque ela sabe qual é a textura da raiz, qual é a textura das pontas, como que tem que fazer para o cabelo ficar legal. Isso é muito legal. Por isso eu acredito que esse filme vai ser muito promissor dentro das escolas, né? Para trabalhar a questão mesmo do cabelo das crianças. Porque, olha, eu vou te relatar aqui. Uma vez, uma aluna minha negra, e que tinha um cabelo muito cheio, né? Ela tinha muito cabelo. E o cabelo dela era bem encaracolado mesmo. E aí foram distribuir uns bonés. A CAESB fez um trabalho lá e tal, sobre água, e distribuiu uma mochilinha que vinha um bloquinho para colorir, vinha um boné. O boné, gente, o cabelo da criança não entrava no boné. Não entrava. Por quê? Porque era um boné muito pequeno. Eles pegaram, esse tamanho aqui é o tamanho para as crianças de 5 anos, né? E mandaram os bonés com os tamanhos todos iguais. Só que o cabelo dela era muito cabelo. E ela queria por tudo usar o boné. Essa criança, ela chorou tanto, sabe? E aí, acho que ela ficou com algum trauma, porque a partir daquele dia ela nunca mais foi com o cabelo solto para a escola, sempre trançado. E ela era daquelas que deixava o cabelo solto e ia para o parque e ficava à vontade. Aquilo me chocou assim, de tal forma. E eu comecei a trabalhar, e passei o resto do ano tendo que trabalhar a autoestima dela. E eu vi que a Luísa Batista, essa menina de 12 anos do filme,
ela é muito antenada com essa questão. E a gente percebe nitidamente no depoimento, na forma de ela de se colocar, na forma de ela abordar, que ela, desde bebê, está sendo trabalhada a identidade, ao cabelo, a negritude. E isso é muito lindo de se ver. Agora, imagina se todas as nossas crianças negras tivessem essa oportunidade, né, de nascer numa família assim. Porque eu, na verdade, fui me desconstruir enquanto uma pessoa que me achava, sabe, parda. Eu fui ser negra, de fato, quando eu entrei no Ministério da Educação, em 1999, que comecei a conviver com essa temática. Até então, primeiro, eu não conseguia enxergar o racismo no meu ambiente escolar, no meu ambiente de trabalho. Eu achava que aquilo ali era tudo naquele bojo do bullying. Não, é porque todo mundo gosta de fazer brincadeira mesmo, e levava por aí. Então, olha só, eu nasci em 67 e fui me descobrir negra em 1999. Então, quando a gente vê a Luísa Batista com 12 anos, negra, fortalecida, com esses depoimentos que ela coloca aqui, com a forma de ela se expressar e com esse empoderamento todo, então isso me impactou bastante. E, assim, parabéns para a família da Luísa Batista. Parabéns de verdade. E eu lembrei aqui da avó também, né? Que teve depoimento da avó, que até a avó comentou, ela sempre gostou, assim, né? De usar o cabelo alto. Imagina. Ela desde criança, né? Desde criança, inclusive as outras crianças diziam que queriam ter o cabelo igual o dela. Então, eu imagino ela criancinha lá e dizendo: o meu cabelo é o mais bonito de todos. Eu, enquanto criança, nunca. Aliás, lá em casa a gente tinha um apelido assim, que parecia girassol, que aquele cabelo solto. Aí minha mãe dizia: eu não quero o cabelo de vocês voando igual um girassol. Vamos prender esse cabelo. E prendi, passava a gordura de porco. Então, é espetacular você ver, né, uma família que empodera a criança desde muito nova. E eu acredito, não só acho, eu acredito que discutir essas questões no cotidiano escolar, que é uma luta que a gente vem, né, desde que eu entrei para essa enseada, a gente vem o tempo inteiro dizendo dessa necessidade, né, de empoderar as crianças o mais novinhas possível, para elas poderem crescer mais saudáveis, para a gente, inclusive, ter menos doenças mentais, porque hoje são as pessoas negras que mais estão enfrentando doenças mentais, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, a gente precisa realmente cuidar disso. Pois é. E, assim, eu acho que todos nós, né, todas nós que somos negros, que já nos tornamos, né, e estamos nos tornando ainda, porque eu acho que esse processo de tornar-se negro, ele é um devir, né, ele vai acontecendo, né. Então, assim, por exemplo, eu quando assisti esse filme, eu automaticamente fui me reconectar com as minhas memórias, afetivas ou não, dentro da escola, o que eu passei. E aí, o que me marcou muito eu fui uma criança silente. Aos 12 anos, eu estava em silêncio na escola. Aos 10, aos 9, eu passei em silêncio. Eu fui começar a falar aos 16 anos. Aí eu também tenho uma história de cabelo. A sua mãe fala, não quero esses cabelos igual o girassol. Não, lá era beirada de rancho. Eram vários apelidos que tinham. Na ocasião, eu tinha muito cabelo mesmo, né? Mas muito cabelo, bastante cabelo. Meu cabelo era bem volumoso. E a nossa obrigação de manhã, acordava cedinho, tinha que desembaraçar aqueles cabelos. Não. Imagina, eu e minha irmã. Para minha mãe, né? Aí ela fazia um rabo de cavalo que a gente chega com dor de cabeça, e fazia a trança. Isso era todo dia. Aí um dia, meu pai, vendo aquele drama, levou a gente para cortar cabelo, levou a gente no barbeiro, chegou com a gente o cabelinho Joãozinho, rapado, careca. Meu Deus! Foi um sofrimento para mim, porque eu já era a última da fila, nunca segurava a mão da professora porque eu era enorme, né? Quer dizer, quando chega, vai lá para a fila dos homens, era um homem na festa junina, porque naquela época você tinha que ter um homem maior do que você para dançar com você, não tinha na minha turma e nem em outras turmas, porque eu era maior. Então, assim,
foi só mais um trauma, aquela história do cabelo, né? De ter aquele cabelo ali rapado e aquele cabelo ter que crescer, porque um cabelo como o da gente, a gente é que sabe, né? Ele vai crescendo para cima. Para ele descer, ele tem que estar bem grande. E o meu cabelo é um cabelo fino, eu sofri para esse cabelo. Até achei foto de eu com o cabelo tosado. Quer dizer, o meu pai achando que estava resolvendo um problema. Mal sabia ele que estava criando outro, né? Mas é isso, né? Eu queria também que você me dissesse, porque assim, nós trabalhamos juntas, inclusive, né? Você foi a primeira pessoa a reconhecer a força do meu trabalho, me convidando para trabalhar com você num cargo em comissão, né? Chefiando o núcleo de atendimento étnico-racial. Você foi coordenadora, a primeira coordenadora da Coordenação de Educação e Diversidade, que foi criada em dezembro de 2011. E nós andamos muito por Distrito Federal, por várias regionais de ensino, trabalhamos não só com estudantes, mas também com professores, orientadores, coordenadores pedagógicos, diretores. E uma coisa que eu lembro muito, que eu ouvia muito não tem material, não tem livro, não tem bibliografia, e a gente não sabe como fazer, não temos formação. Isso em todo lugar que eu ia, eu ouvia a mesma coisa, né? Então, eu queria te fazer, eu acho que essa é uma pergunta, né? Por que, na sua opinião, esse documentário é importante para a formação de profissionais de educação, como um todo? As pessoas acham que quem tem que se formar é o professor, né? Mas não, são os profissionais que atendem ali aquela comunidade escolar. Olha, é extremamente importante, né, Renata? Mesmo a gente sabendo que, olha, 2011, né, são 11 anos, né? 11 anos, 2011 para 2022 são 11 anos. A gente ficou 4 anos, eu fiquei lá 4 anos na coordenação. A gente não parava um dia ali, tentando fazer acontecer as coisas lá na ponta, na escola. Mas o discurso recorrente era: ai, Ana, mas a gente tem que trabalhar também as outras questões, né? Não é só questão racial, não. Ai, Ana, mas assim, não temos material. Sempre tinha alguma desculpa para deixar para depois ou deixar só para novembro. E isso, infelizmente, continua acontecendo, Renata. Continua acontecendo. Porque parece-me que tem a primeira vez que a Secretaria de Educação do Distrito Federal reconheceu a necessidade de ter uma coordenação para tratar das questões de diversidade foi em 2011, no governo Agnello, né? Depois vieram os outros governos que foi encolhendo. A coordenação era grande, foi encolhendo, virando uma gerência, foi encolhendo. Eu não sei como está hoje, até porque eu tenho muitas críticas à Secretaria de Educação, mas também não vou entrar nesse mérito aqui. É uma empresa que não nos valoriza, é uma empresa que não nos vê como uma profissional. A gente pode fazer o que for dentro da Secretaria de Educação, que a gente não é vista como uma boa profissional. Aposentou, inclusive, tchau, nem uma carta assim de fala muito obrigada eles mandam. Mas, enfim. Mas a importância desse material para a formação é, assim, indiscutível, porque se um dos argumentos das pessoas não trabalharem na escola é porque não tem material, esse é um material que pode servir e muito para a formação. Só que a pessoa ela só vai trabalhar com esse material se ela tiver, por exemplo, leituras anteriores. Se ela só pegar o filme e assistir e ela não tiver, até na sua própria formação enquanto profissional, esse desejo de trabalhar, ela não vai trabalhar. E esse material, ele é riquíssimo. Esse material, ele pode ser dividido em partes, né? Pode ser passado uma parte quando for trabalhar com as crianças, pode ser passado outra parte quando for trabalhar com os profissionais da educação, profissionais da limpeza, por exemplo. A direção ela tem que estar presente nessas discussões, porque é um outro problema que a gente tem no Distrito Federal, que as direções de escola geralmente não participam da formação, né? No dia da formação ou no horário da formação da coordenação, é porque eu tenho que preencher tal documento na escola, é porque eu tenho que participar de tal reunião, e acaba que a direção não fica na escola também para participar.
Porque, para isso acontecer dentro da escola, todas as pessoas da escola têm que minimamente ter esse desejo, e não é só o desejo, é cumprir a lei. Só que parece-me que a lei só é cumprida quando a pessoa tem um desejo. Então, a pessoa não deseja, a lei deixa de ser lei, né? Então, eu penso assim, que para trabalhar esse tema dentro da escola, primeiro, tem que a pessoa querer conhecer, a pessoa buscar fontes, e fontes realmente fontes que realmente tragam um conteúdo mais apurado do que é o racismo, né? Do que essa violência que o racismo traz para o interior da escola, porque eu acredito que muitos dos conflitos, muitas das brigas que tem dentro da escola, quando a gente vai ver o pano de fundo é o racismo, é porque xingou disse daquilo referente à raça, é porque falou mal do cabelo, é porque falou mal da aparência. Então, a pessoa, para ela trabalhar com material, ela tem que buscar realmente conhecer. Conhecer, inclusive, conteúdos básicos. O que é o racismo, o que é a discriminação racial, o que é a teoria do branqueamento, o que é uma educação antirracista. Tem que conhecer esses conceitos básicos. E aí a pessoa ela tem que estudar. E tem muitos livros de domínio público que tratam dessas questões. Basta abrir o site do Ministério da Educação, né? Que vai se encontrar um monte de livros, inclusive para download, para estudar e trabalhar sobre essa questão. Ela tem também que dizer para a criança sempre a verdade, sabe? Não pode ficar cobertando. Ah, não! O coleguinha fez isso com você, mas foi sem querer. Ah, não, o coleguinha falou isso, é porque ele não entende. Não. Tem que levar a discussão de uma forma séria para dentro da sala de aula. E esse filme aqui, ele pode servir para isso. De que maneira? Passando esse filme, mostrando para as crianças a verdade, mostrando o depoimento da Luísa. A partir do depoimento da Luísa, pedir para as crianças também darem os seus depoimentos. Anotar isso. Fazer um trabalho consistente. A partir desses depoimentos, pensar o que eu faço depois, o que eu faço com esse material. Né? Quais os outros livros? Trazer livros de literatura. Muitos livros de literatura hoje, existem infinitos títulos de literatura infanto-juvenil, tanto que trata de cabelo, quanto que trata da negritude como um todo, de todas as questões aí inerentes às questões raciais. Então, tem que fazer isso. Dizer o nome das coisas. Conseguir separar o que é racismo do que é bullying, né? Do que é gordofobia, do que é homofobia. Cada um desses conceitos tem que ser trabalhado de uma maneira, não é tudo igual, não é tudo trabalhado igual. E eu costumo dizer, o racismo, dentre todos eles, é um dos mais nefastos, porque é a objetificação da pessoa, né? E, inclusive, uma outra coisa que as pessoas têm que fazer. Esse material ele é importantíssimo para a formação e as pessoas têm que entender que com esse material dá também para se perceber ou se aperceber enquanto um ser racista, né? Vixe Maria, ai meu Deus. É a bateria? Parece que sim, mas não deu aqui bateria não, Renata. Tá, enquanto Não você vai entendi. ajeitando aí, eu pego aqui alguns ganchos das coisas que você falou. Uhum. Pronto, você me avisa. Tá, eu vou até ligar aqui, mas eu acho que não é bateria não, não entendi qual foi não. Tá dando aqui uma... Deseja permitir que esse aplica... Voltou. Não era bateria, não é bateria não, ainda tem bastante bateria. Mas então é isso, como eu estava te colocando, é pensar mesmo assim, como que eu vou desconstruir coisas que estão no cotidiano e que eu naturalizo para que, de fato,
eu possa utilizar esse material e esse material trazer um benefício para a formação dentro da sala de aula. E isso é possível. Basta a pessoa querer e basta os profissionais de educação compreenderem o quanto o racismo tem sido um fator preponderante para a violência dentro da escola e para a falta de harmonia, para a falta, inclusive, de as pessoas negras acessarem mais conhecimentos e aprenderem de uma forma mais tranquila e de uma forma mais que realmente é a forma que todas as pessoas precisam conviver e viver dentro da escola. Tá, eu acho que com a sua fala você acaba dando conta da resposta da pergunta que eu ia fazer para você agora, que é de que forma o filme pode ser explorado com estudantes. Que você já falei, né? Inclusive, assim, a questão mesmo de fazer de forma lúdica, né? Principalmente para as crianças até o 5º ano, né? Que possa fazer essa discussão, inclusive pegar trechos do filme, não precisa, até porque as crianças, quando o filme passa dos 10, 15 minutos, a criança já não se concentra. Então, pegar trechos do filme e, a partir desses trechos, ir levando a discussão para a sala de aula e de uma forma lúdica também, né? De uma forma lúdica e mostrando o quanto o cabelo é importante para a formação do ser humano, do ser social, do ser que quer e que precisa viver feliz, viver num ambiente agradável, viver de uma forma tranquila de se viver, né? Porque eu, sinceramente, na minha infância e na minha adolescência, eu não tive paz com o meu cabelo, não tive, porque o cabelo da minha mãe era de Índia, e as filhas todas com o cabelo enrolado, e ela queria que o nosso cabelo ficasse igual o dela. Então, era uma tormenta, né? Era uma tormenta, assim, porque ela falava, vem aqui, Aninha, e ela me chamava de Aninha, que eu sou a mais nova das mulheres lá em casa, e ela, vem aqui, Aninha, vamos amarrar, vamos pentear esse cabelo, e acha gordura de porco no cabelo. E aí, quando eu fiz 15 anos, aí eu era proibida de cortar cabelo, né? Tinha que ficar com o cabelo amarrado o tempo inteiro, meu pai proibia, que era pastor, e aí eu tinha que amarrar o cabelo o tempo inteiro. E aí, com 15 anos, eu me rebelei e fui lá e cortei Joãozinho. Cortei tipo Joãozinho. Fiquei anos usando meu cabelo tipo Joãozinho. Aí depois resolvi alisar. E fiquei anos alisando. Aí depois eu falei, quer saber de uma coisa? Para, né? E hoje eu me sinto muito mais feliz, muito mais livre, muito mais liberta. Até porque, gente, eu gostava do meu cabelo com escova, ele ficava bonito com escova. Mas é um trabalho desnecessário. E outra, né? Não dá para correr, pedalar e ficar escovando o cabelo 2, 3 vezes na semana também, né? Gostava, sinceramente, gostava, mas hoje eu me sinto liberta, hoje eu me sinto livre e eu me sinto feliz com o meu cabelo do jeito que ele é. E eu espero muito que as crianças possam acessar esse material, né? Que os professores possam conhecer esse material e possam levar esse material para a sala de aula e fazer realmente uma discussão séria sobre a questão do cabelo, porque esse material ele é riquíssimo para se fazer essa discussão no contexto escolar. E a nossa protagonista, ela é uma menina que, ao mesmo tempo, ela ensina muito, né? Ela tem muito para muitas pessoas, para muitas, não só professoras, mas para muitas mulheres negras que talvez ainda não tenham se encontrado, né, nessa sua identidade, né, num grupo étnico-racial, ainda não está pertencida ainda a um grupo. Eu acho que ela tem muito a ensinar. Os depoimentos, né, são depoimentos que é isso. Se a gente ficaria aqui muito tempo falando os nossos próprios depoimentos em relação a cabelo. Eu tenho mais uns 2 ou 3 ainda que eu teria para contar, né? Mas assim, realmente tornar-se negra é um processo, é um processo sofrido de dores. Mas a gente também encontra alegrias nesse processo, a gente encontra a libertação nesse processo.
Essa obra da Flória Gessa é uma obra que eu acho brilhante, porque a gente realmente tem muita coisa para explorar. Cada vez que você assiste, tem um detalhe que você aprofunda, que você acha que pode ser positivo, né? A gente já está chegando ao fim da nossa conversa, Ana. Eu queria te ceder um espaço para você fazer suas considerações finais. Eu quero muito agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que as discussões raciais, da educação das relações étnico-raciais, da implementação do artigo 26A da LDB, de se tornar negro, de ser negra e de estar todo dia assistindo racismo na grande mídia. Os da grande mídia são os que vêm, né, a público. Agora, todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos, estão acontecendo atos de racismo no Brasil. Isso aí não adianta a gente dizer que não, porque esses atos eles são constantes, eles são corriqueiros, eles são cotidianos, eles são uma rotina, digamos assim, no Brasil. Então, trabalhar com esse tipo de material em sala de aula tem que ser algo assim, que não é eu escolho, eu não estou afim. Não é eu não estou afim. Tem que ser trabalhado dentro da sala de aula. E eu quero muito agradecer por essa oportunidade de estar aqui colocando um pouco do que eu penso e fechando com o que diz Paulo Freire, né? Acho que o nosso grande desafio é tentar aproximar o nosso discurso das nossas ações, das nossas atitudes. Então, muita gente avançou já no discurso, mas nas atitudes do cotidiano ainda não. Então, essa aproximação do que se diz com o que se faz, eu acho que é a grande. Será a nossa grande forma de fazer com que o racismo diminua no Brasil. Então, muito obrigada e sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Um abraço e que vocês realmente possam utilizar esse material da melhor forma possível e estejam à vontade para utilizá-lo. Maravilha. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, primeiro dizer, né, que o Museu das Mulheres, Museu das, ele está sob a direção geral da Cissa Anelli, e essa mostra, essa primeira edição da Mostra de Cinema sob Fusomé, teve a coordenação geral da Ingrid Gerolimite. Então, agradecer, gratidão à professora Ana Marques, gratidão às cineastas Flória Gessa, Edileuza Penha de Souza, Marisol Cadiege, e toda a equipe que está por trás aí, né, nos bastidores da amostra, para que essa amostra aconteça. Gratidão. Eu queria encerrar recitando aqui, né, Vozes Mulheres da Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, preto caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoou versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, cailadas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. De poemas de recordação e outros movimentos, de Conceição Evaristo. Bom, que nossas vozes, né, possam ser ecos de liberdade. Valeu.